Meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, então, o nosso tema de hoje, meus irmãos, é sobre Maria. Talvez Maria seja a principal doutrina hoje dentro da Igreja Católica. Maria, ela tem uma proeminência tão grande que em certos momentos da história do catolicismo, ela sobrepujou a imagem do próprio Filho de Deus. Quando nós vamos para as artes sacras do catolicismo, em certas épocas, a gente vai sempre perceber Maria, uma mulher decidida, robusta, corajosa, com uma criança indefesa nos seus braços. Então, essas ideias de que Jesus sempre estava dependendo da sua mãe, essas ideias artísticas, ela também vai ser refletida na teologia católica. Ora, há uma oração muito antiga, feita a partir dessas festas católicas, né, em dedicação a Maria, que mostra que o fiel católico, ele precisava orar a Maria, até mesmo para se proteger de Jesus. Olha que coisa terrível. Tem uma reza, eu não me lembro agora em que ano que foi feita, mas é bem antiga, em que fala que o católico precisava se apegar e se jogar aos braços de Maria, até mesmo para proteger de Jesus como juiz da sua vida. Olha que coisa terrível, irmãos. Chegou uma época em que o católico ele tinha mais afinidade com Maria do que com o próprio Filho de Deus. Porque, veja bem, a espiritualidade católica da Idade Média, ela passava por uma hierarquia espiritual. Tá? Quando Martinho Lutero ele surgiu com a Reforma Protestante, uma das doutrinas bíblicas que ele resgatou foi o sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer pessoa que entregou a sua vida para Jesus, que nasceu de novo, ele tem contato direto com Deus. Ele não precisa de intermediários. Agora, como que funcionava o catolicismo na Idade Média? Funcionava com hierarquias, uma burocracia espiritual. Então, para a pessoa chegar até Deus, puxa vida, era muito complicado. Por quê? Ela dependia do padre. Porque lembra que a maioria das pessoas eram analfabetas nessa época. Elas não tinham acesso às escrituras sagradas. Então ela dependia do líder espiritual, do que os padres pregavam a ela, do que os padres falavam para ela. Então o que os padres falavam, elas acreditavam. Então era uma dependência muito forte. Então primeiro ela precisava falar com o padre, se confessar com o padre, aprender com o padre, e para o padre também interceder por ela. Depois do padre vinha o bispo. Depois do bispo tinha o papa, que era considerado o vigário de Deus na terra. Vigário está falando de uma ponte, tá? Por isso que ele é chamado de pontífice. É essa ponte entre Deus e os seres humanos, Deus e o homem. Então depois do papa, aí vinham os santos, os intercessores, né? A Igreja Católica ela conseguiu colocar em cada cidade um protetor das cidades, imitando o paganismo romano, greco-romano, que também tinha os seus protetores em cada cidade, os seus deuses protetores. Depois dos santos, aí vinha a Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que estava mais próxima de Jesus, é aquela que estava mais próxima de Deus. Então, o fiel católico precisava rezar constantemente a Maria. Porque rezar Jesus estava um pouco distante. Deus, mais ainda distante. Então, quem que iria dar esperança, aconchegar espiritualmente aquele fiel? A mãezinha. E o catolicismo, ele usou um truque psicológico e afetivo muito grande. É a figura da mãe. Ele transformou Maria na mãe da humanidade. E olha, quando você olha para sua mãe, você já estabelece uma afetividade com ela. Filho e mãe, mãe e filho, há uma afetividade muito grande. Né? Agora, quando você fala que Maria é a sua mãe, isso quase que aproxima mais o fiel católico dela do que do próprio Filho de Deus. Ou talvez até do próprio Pai.
Então, foi assim que a Igreja Católica foi criando a imagem de Maria através dos anos, através dos séculos, através desses 2 milênios. E agora, irmãos, nós estamos em uma época em que a doutrina mariana, ou a mariologia, ela, com certeza, ela sobrepujou o Filho de Deus dentro da Igreja Católica. Tá? Nós podemos dizer com certeza que a Igreja Católica, o catolicismo hoje, é uma religião de Maria. Ela é mariocêntrica e não cristocêntrica. Mas vamos dar uma olhadinha aqui sobre Maria. O que a Bíblia fala sobre Maria? Quando você folheia ali as páginas do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, você vai encontrar uma Maria completamente diferente da Maria da Igreja Católica. É por isso que muitos católicos, quando eles começam a estudar a Bíblia por conta própria, eles começam a ficar pasmados, espantados. E muitos deles realmente vão para as igrejas evangélicas, se convertem. Porque quando ele olha o que o catolicismo ensina sobre Maria e o que a Bíblia ensina sobre Maria, ele vê uma discrepância muito grande, muito forte. Há um abismo entre o que a Bíblia ensina sobre Maria e o que a Igreja Católica ensina sobre Maria. Maria, ela está no DNA do catolicismo. Maria, ele está no ar dentro da Igreja Católica. Tudo reflete Maria. Tudo. A liturgia católica toda ela é voltada para Maria. Há uma importância muito grande da figura de Maria dentro do catolicismo. Agora, quando ele abre a sua Bíblia, alguém pode trazer uma Bíblia para mim, por gentileza? Quando ele abre a sua Bíblia e ele procura esse mariocentrismo, ele não encontra. Ele sabe e ele vai perceber, obrigado, pastor, e ele vai perceber que a Bíblia, ela não é mariocêntrica. A Bíblia não dá tanta importância a Maria. A Bíblia dá importância ao Filho de Maria, Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Mas Maria teve a sua importância. Maria foi uma pessoa muito importante, foi uma escolhida por Deus, foi cheia de graça. Foi uma jovem muito corajosa. Foi uma jovem obediente. Foi uma jovem cuja uma profecia antiga de Isaías se cumpriu nela. Eis que a virgem dará à luz a um filho. Se cumpriu Maria. Essa virgem é Maria. Então, olha a importância dessa mulher dentro da concepção da vinda do Filho de Deus aqui na terra, do milagre da encarnação. É muito importante. Maria, então, foi uma jovem, uma judia, que abdicou do seu casamento em certos momentos para dar a luz ao Filho de Deus, para se cumprir uma profecia. Depois ela se torna discípula do próprio filho que ela gerou, que era o Salvador do mundo. No seu Magnificat, no seu cântico, junto com a sua prima Isabel, ela exalta essa salvação que ela mesma está trazendo ao mundo. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma coisa tão linda, uma poesia tão bonita, né? Retirada lá dos cânticos de Ana também, lá a mãe de Samuel. E depois nós vamos ver Maria constantemente. Ela está depois na cruz, é uma das únicas mulheres que está junto ao seu filho. E depois nós vamos encontrá-la no cenáculo, cumprindo a promessa de Jesus para esperar o Espírito Santo. Só que é o seguinte, depois que Maria cumpre a promessa de trazer o Filho de Deus ao mundo, a Bíblia para de falar de Maria. Ela começa a falar de quem? Da própria promessa, que é o Filho de Deus. E Maria desaparece das páginas do Novo Testamento. Tá? Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem o próprio filho dela, Tiago, nem Judas, ninguém vai falar sobre Maria. A não ser Paulo vai fazer uma referência bem distante, vai falar sobre a mulher, né? Que Jesus nasceu de uma mulher. Nem vai tocar no nome de Maria. Então Maria não tem essa importância que o catolicismo dá. Então, de onde que vem essa Maria do catolicismo? A Maria do catolicismo, ela é uma outra criatura. Foi criada à imagem e semelhança de muitas doutrinas heréticas que estavam entrando dentro do catolicismo. Dentre elas, eu toquei ontem aqui, em uma delas, chamada gnosticismo. Os gnósticos davam muito valor mais à parte espiritual do que à parte material. Portanto, por exemplo, o casamento
era desincentivado pelos gnósticos. Então, quando Paulo vai escrever a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai falar que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. E uma dessas doutrinas ele vai citar lá, que eles proíbem o casamento. Quando Paulo fala isso, ele está falando de uma doutrina gnóstica. Algo que estava atormentando a verdadeira fé cristã no primeiro século. Agora, quando a gente percebe o que aconteceu pelo processo de criação da mariologia dentro do catolicismo, a gente percebe que a Maria católica, toda ela tem alma, corpo e espírito gnóstico. Por exemplo, muitas obras gnósticas é que vão falar sobre as principais doutrinas de Maria. Olha quantas doutrinas gnósticas, quantos livros gnósticos, irmãos, que nós temos que vai falar um pouquinho sobre Maria. Proto-Evangelho de Tiago, o Nascimento de Maria, é um papiro aqui também que fala sobre esse nascimento. O Evangelho do Pseudo Mateus, História de José o Carpinteiro, Evangelho Armênio da Infância, Evangelho dos Hebreus, Livro da Infância do Salvador, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. Mas muitos manuscritos gnósticos foram descobertos que vão falar de algum aspecto sobre a Mãe de Deus. Mas não é só sobre Maria. Esses livros gnósticos eles vão tentar preencher uma lacuna que os livros canônicos, os evangelhos canônicos, eles não detalharam. Por exemplo, dos 12 aos 30 anos, nenhum evangelho fala sobre a vida de Jesus. Eles se calam. Por quê? Porque não havia nenhuma importância profética para eles falarem ali naquele momento. Então Deus não permitiu que eles relatassem nada da vida de Jesus durante esse tempo. Agora, o que os evangelhos gnósticos fazem? Eles vão tentar preencher essa lacuna. Não só de Jesus, como da mãe de Jesus. É através do evangelho gnóstico, do proto-evangelho de Tiago, que nós vamos saber que Maria tinha um pai chamado Joaquim e uma mãe chamada Ana. Isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Da onde que vêm os nomes dos pais de Maria? Vem do evangelho gnóstico, chamado proto-evangelho de Tiago. Então, a Maria do catolicismo, toda essa doutrina mariana que a gente vê hoje, ela foi retirada de livros gnósticos, irmãos. Então, por exemplo, Virgindade Perpétua de Maria, livro gnóstico, não é bíblico. Imaculada Conceição, livro gnóstico, não é bíblico. Assunção de Maria, não veio da Bíblia. A Bíblia não fala nada sobre isso. Aonde que nós vamos encontrar isso? Em obras gnósticas. Então, o que a Igreja Católica fez? Ao invés de retirar a verdadeira Maria das páginas do Novo Testamento, eles foram nas obras heréticas dos gnósticos e retiraram as doutrinas marianas, uma mariologia, do gnosticismo e trouxe para dentro da Igreja de Roma. Não só da Igreja de Roma, mas da Igreja primitiva ali, de um modo geral, né? Porque nós sabemos que não é apenas a Igreja romana que tem uma mariologia muito complexa. A Igreja Oriental grega, chamada Igreja Ortodoxa, também tem uma mariologia, com algumas diferenças, tá? Por exemplo, a Igreja Ortodoxa, ela não acredita nessa doutrina. Aliás, nessa doutrina aqui, ó, da Imaculada Conceição. Eles não acreditam. Na verdade, eles combatem, tá? Então, isso é uma diferença. Mas existe praticamente quase tudo que existe no catolicismo romano, existe no catolicismo ortodoxo a respeito de Maria. Então, vamos analisar aqui, irmãos, rapidamente, 4 dogmas marianos, tá? Tão importantes aí para a Igreja Católica, para os irmãos também ficarem sabendo, tá? Esses 4 dogmas marianos aí, eles começam em 431, no Concílio de Éfeso, quando Maria é declarada Mãe de Deus, Theotokos, Mãe de Deus. Depois, em 649, ela é chamada de Sempre Virgem, Eipartenos, a Sempre Virgem Maria. Depois, 1854, mais recentemente, mais de 100 anos atrás, é uma doutrina relativamente nova, ela é considerada preservada do pecado. É por isso que é chamada de Imaculada
conceição, ou seja, Maria foi preservada do pecado original. E por último, em 1950, é declarado o dogma como revelação de Deus para o Papa, que Maria foi assunta ao céu, com corpo, alma e espírito. Assim como foi o Filho de Deus, ao terceiro dia, Maria ressuscitou com corpo, alma para o céu. Está lá no céu de corpo e alma. Primeiro dogma, então, irmãos, a Theotokos. Maria é declarada a mãe de Deus. Isso foi definido no Concílio de Nicéia, no Concílio de Éfeso, tá? E aqui, a Nova Enciclopédia Católica, ela traz essa seguinte definição: Maria é realmente a mãe de Deus, se satisfazerem duas condições. Primeiro, que ela é realmente a mãe de Jesus. Segundo, que Jesus realmente é Deus. Você olhando pela lógica dessa questão, realmente eles não estão errados, tá bom? Nós podemos chamar Maria de mãe de Deus? Nós podemos, pela lógica, pela teologia, sim. Ora, Maria, ela deu à luz a Jesus. Jesus é Deus? Maria foi mãe de Jesus? Foi mãe. Jesus é Deus? Então Maria pode ser chamada de mãe de Deus? Pode. Ela pode ser chamada de mãe de Deus. E foi assim que o Concílio de Éfeso definiu. Agora nós temos um problema com essa expressão. E nós vamos ver o porquê, tá? Apesar de não ser uma expressão errônea, ela carrega consigo um monte de problemas decorrentes por causa do próprio catolicismo. Como é que começou esse negócio? Tá aqui. Como que começou isso aí? Vamos entender um pouquinho. Por que surgiu o Concílio de Éfeso? Na igreja primitiva, nessa época, existia duas escolas de teologia. Uma de Antioquia, que era uma escola que interpretava a Bíblia literalmente, como nós falamos ontem aqui, como deve ser interpretada. Existia uma outra escola muito forte também, chamada Escola de Alexandria. Essa escola, por sua vez, ela prezava mais a interpretação simbólica e figurada da Bíblia. Então, os teólogos de Alexandria, os teólogos do Egito e daquela região, eles costumavam a ler a Bíblia de modo figurativo, tentar encontrar nas entrelinhas das Escrituras algum mistério, algum segredo, alguma simbologia, sabe? Enquanto o pessoal de Antioquia não. Muito bem. Nessa época também, nós tínhamos dois problemas graves ali que estavam tentando ser resolvidos. Primeiro, um que foi resolvido no Concílio de Nicéia, em 325. O Concílio de Nicéia declarou que Jesus Cristo era Deus, contra os arianos. Os arianos falavam, como as Testemunhas de Jeová hoje, que Jesus era apenas uma criatura. Os pais da igreja lutaram contra essa heresia e no Concílio de Nicéia foi, como um acordo, declarar a fé que a igreja vinha professando desde o Novo Testamento, que Jesus Cristo realmente é Deus, como fala o apóstolo João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo habitou entre nós. Nós tínhamos um outro problema teológico que estava sendo resolvido ali nessa época também. Chamava-se pelagianismo, Pelágio. Um bispo que começou a ensinar que nós somos salvos apenas pela nossa obediência a Deus. Não tem nada a ver com o pecado original de Adão, tá? Adão pecou, a responsabilidade era dele, ele não transmitiu aos seus filhos, aos seus descendentes. Cada um é culpado pelo seu próprio pecado. Então, se você, por exemplo, receber a graça de Deus para conseguir obedecer todos os mandamentos de Deus, você pode encontrar salvação. É claro que isso era uma heresia grave. Então, tudo isso aí estava sendo discutido nessa época. E quem que estava tentando discutir isso aí? Dois teólogos da igreja primitiva nessa época, tá? Um chamado Nestor, ou Nestório de Antioquia, da escola de Antioquia, e o outro Cirilo de Alexandria. Nestório, ele começou a ensinar o seguinte, olha, Maria, ela não é Theotokos, ela é Cristotokos. O que significa? Maria é mãe apenas do Filho de Deus na carne. Maria é mãe de Jesus, não é mãe de Deus.
Portanto, você não pode usar esse termo Theotokos. Cirilo falou assim, não, está errado isso aí. Por que está errado? Porque Jesus não é apenas homem. Ele é o homem e Deus ao mesmo tempo. A encarnação é a encarnação de Deus e homem. Duas naturezas, porém uma só pessoa. Então, essa briga começou a se avolumar a ponto de convocarem um concílio para decidir esse negócio. O problema de Nestório, irmãos, ele tinha uma teologia um pouco equivocada em algumas partes. Ele não era um herético, tá? Ele combatia o arianismo, é um incansável combatedor do modalismo da época, que acreditava que não existia trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo era a mesma pessoa, e também um combatedor do arianismo, que falava que apenas o Pai era Deus. Mas ele tinha uma concepção um pouco errada sobre as duas naturezas de Cristo. Como que Nestório acreditava? Ele acreditava que Maria havia gerado o corpo de Jesus, e aí o Logos de Deus, depois que foi gerado o corpo, ele veio e habitou neste corpo. Isso está errado. Porque quem nasce ali é o Filho de Deus. Não é apenas um corpo humano. É o próprio Filho de Deus que nasce. Tá? É um mistério que nós não conseguimos mensurar e nem tentar explicar, porque é um mistério como a Santíssima Trindade é um mistério. Então, nessa parte, Nestório estava errado. No entanto, ele estava certo quando falava que Maria não poderia ser chamada de mãe de Deus, porque Maria, essa doutrina de chamar Maria de mãe de Deus, poderia ter algumas consequências. Poderia ter algumas anomalias, por exemplo, começar a divinizar Maria. Já que ela chamar de mãe de Deus, ela poderia ser uma deusa. E aí ele estava certo. Aí Nestório estava certo. Isso aí tem uma consequência muito grande. Resumindo a história, Nestório perdeu, ele foi considerado herético, ele foi condenado com vários anátemas, ele foi desterrado, foi para o exílio, fundou uma igreja lá chamada Igreja Nestoriana, que existe até hoje entre os cristãos cóptas, lá do Egito, existe até hoje a Igreja Nestoriana. Tá? E Cirilo ganhou essa batalha. Muito bem. Lembra que nós estamos falando de um concílio dentro de uma cidade chamada Éfeso. O que lembra Éfeso para os irmãos? Por exemplo, capítulo 19 de Atos. O que aconteceu em capítulo 19 de Atos? Os irmãos lembram que estudam aí a Bíblia? Paulo é perseguido pelos devotos de uma deusa chamada Diana dos Efésios ou Ártemis, de acordo com a tradução que você está usando. Olha como que esse homem perturbador está tentando transtornar o culto que toda a Ásia adora. A grande Diana dos Efésios, e aqueles devotos começaram a clamar por várias horas, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, e Paulo quase morreu na mão desses homens. Preste atenção, o concílio de Éfeso, ele declara Maria como mãe de Deus, e isso teve consequências graves, irmãos. Agora, vamos lá, 1, 2, abracadabra, pé de cabra. Travou aqui, meu querido. Rafael, tá vendo? É só falar no capeta que o negócio começa... Opa, passou aqui, passou. Voltou, tá vendo? Só foi expulsar, pastor. Esse negócio de Éfeso aqui é complicado, viu? Se você for conhecer a cidade de Éfeso, se prepara. Irmãos, esse historiador aqui, ele é católico. Esse livro, eu tenho ele, nós temos na biblioteca do CACP, tá? Do senhor Roque Frangiotti, é da editora Paulus, História das Heresias. Olha o que esse homem diz sobre o concílio de Éfeso. Quando o concílio de Éfeso, ele proclamou Maria como mãe de Deus, olha o que diz esse escritor. A proclamação do dogma da maternidade divina na cidade de Éfeso parece ter um significado profundo e está ligada a uma tradição pagã muito antiga,
Dizem os historiadores que o povo aguardava ansioso junto à basílica o encerramento do concílio, quando se soube que os bispos conciliares reconheceram Maria como verdadeira mãe de Deus. O povo saiu jubiloso pelas mesmas ruas em que 4 séculos antes havia se produzido um grande tumulto contra o apóstolo Paulo, porque este se opunha à devoção pagã, ao culto da deusa mãe, Ártemis dos Efésios. Olha que coisa interessantíssima. Diz a história cristã, fala que após os bispos daquele concílio declarar Maria como mãe de Deus, os devotos, que já existiam devotos de Maria naquela época, né, porque a heresia, ela sempre começa na devoção popular, sempre começa. Os devotos de Maria saíram às ruas gritando por horas que Maria era a Theotokos, a mãe de Deus. Por horas, assim como os devotos de Ártemis fizeram 400 anos antes contra o apóstolo Paulo. Agora, irmãos, vamos entender um pouquinho sobre essas questões, tá? Essa aqui, olha, são estatuetas que foram encontradas pela arqueologia, o que era a imagem de Diana dos Efésios e da Ártemis, adorada pelos pagãos daquela época, tá? Então, essa é a versão latina da mesma deusa e essa é a versão grega da mesma deusa. Vocês percebem? Isso aqui, ó, são seios da deusa, mostrando que ela era a grande mãe. A grande mãe. Guarde essa palavra com você. Aqui, na versão grega, ela aparece como uma grande caçadora. Tá? E aqui nós temos a versão que a Igreja Católica posteriormente fez dessa deusa. Porque tudo que dizia respeito a Diana dos Efésios foi passado para Maria depois. Epifânio, que foi um dos historiadores da igreja, na verdade ele foi um apologista muito doidão, igual o pastor João Flávio, assim, sabe? Bem doidão mesmo. Ele foi o primeiro caçador de heresias da história da igreja, o primeiro. Ele tinha um livro onde ele relatava todos os tipos de heresias que ele conseguiu catalogar na época. Todos. Só que ele era um cara que não era muito assim um teólogo bem refinado, não. Ele era grosseirão, um teólogo meio grosseirão. Tá? Não estou falando. Não estou transmitindo essa mesma ideia para o pastor João Flávio. Mas olha o que ele relatou que existia na época, uma das heresias que existia na época a respeito de Maria. Ele descobriu uma seita que adorava Maria, irmãos. E ele relata em um dos seus livros. Ele diz o seguinte, olha. Algumas mulheres decoram uma espécie de carro ou um banco de 4 cantos e depois de estirarem sobre ele uma toalha de linho, num certo dia festivo do ano, colocam em frente dele um pão durante alguns dias e oferecem em nome de Maria. Então todas as mulheres partilham deste pão. São as primeiras devotas de Maria, as primeiras, vamos dizer assim, adoradoras de Maria que existiu dentro da história do cristianismo, tá? Essa religião aí, alguns historiadores falam que ela, na verdade, ela não nasceu no cristianismo. Ela foi uma religião paralela ao cristianismo. E muitas das doutrinas dessa religião depois foram assumidas com o passar do tempo, nesse processo de distanciamento do catolicismo e de profusão de apostasia. Ela foi assimilada, essas heresias desse grupo foram assimiladas para as doutrinas marianas criadas pela Igreja Católica. Agora, irmãos, quais foram as consequências imediatas depois que Maria foi declarada mãe de Deus? O negócio ficou meio complicado. A primeira coisa que mandaram fazer, o imperador mandou fazer, uma igreja dedicada a Maria, chamada Igreja Santa Maria Maior, que é essa igreja que existe até hoje, lá naquela região. Depois, começaram a aparecer ícones de Maria por todas as partes. Todo mundo queria ter um ícone de Maria. Os irmãos sabem a diferença entre ícone e imagem? A Igreja Católica tem imagens. Tem ícones também, mas o que prevalece no catolicismo são imagens de escultura. A Igreja Grego-Ortodoxa não admite imagens,
mas eles têm ícones, que são pinturas, são retratos, pinturas, né? Então, essa aqui foi a primeira, uma das mais famosas, talvez a primeira a aparecer para homenagear a Maria. A tradição católica fala que esse quadro aqui foi pintado por Lucas, o evangelista. Olha que absurdo, né? E mostra Maria ali na função da grande mãe, a Theotokos. Depois, aí começa a vir as lendas, juntando lendas a respeito da imagem de Maria. Por exemplo, essa é a suposta casa que Maria viveu em Éfeso. Eles acreditam que, próximo à morte de Maria, essa casa foi transportada milagrosamente, de Jerusalém até Éfeso. No ar, foi transportada. E existe peregrinação até hoje. Os católicos acreditam que essa é a verdadeira casa de Maria. Tá? Porque Maria depois, como nós vimos no último dogma, ela foi assunta ao céu, assim como foi Jesus, com corpo, alma e tudo. Agora, vamos fazer uma pergunta. Quando aqueles bispos em Éfeso estavam discutindo a respeito de se Maria era Theotokos ou Christotokos, e a expressão Theotokos ganhou, o que eles tinham em mente? Eles tinham em mente Maria ou Jesus? Quem é que estava em jogo ali? Era Maria ou Jesus? Jesus. A discussão era cristológica. Maria entrou por acidente nessa questão. Toda a disputa era para saber se realmente Jesus tinha duas naturezas que eram inseparáveis ou duas naturezas que eram separáveis. Porque aí era meio complicado. Quem que eu vou adorar? O Filho de Deus, Jesus como homem ou Jesus como Deus? Nestório falava, não, você tem que adorar Jesus como Deus. Você não pode adorar Jesus como homem. Então eles separavam as duas naturezas. Isso é heresia. Você não pode fazer isso. Apesar dele falar, olha, eu distingo entre as duas naturezas e adoro uma só pessoa. Então ele era meio contraditório, Nestório, nessa área aí. Mas enfim, a discussão, irmãos, era sobre Jesus, não era sobre Maria. Toda a discussão. Dá uma olhadinha como que os próprios documentos da época falavam. Ó, esse aqui é um fragmento do próprio concílio de Éfeso, das atas do concílio. Olha o que dizia lá, ó. Que seja excomungado, que não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus, e portanto que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois Deus deu à luz segundo a carne. Aqui eles estavam concordando com Nestório, tá? Deu à luz segundo a carne aquele que é o verbo de Deus. Ou seja, quem nasceu não foi um corpo de um homem. Quem nasceu foi Deus encarnado. Aí eles estavam dando razão para quem? Para Cirilo. No Tomos Flaviano, de Leão Magno, em 448, eles vão retornar essa questão ainda. Eles vão dizer, olha, porque a virgindade inviolada, sem conhecer a concupiscência, forneceu a matéria da carne. Da mãe do Senhor foi assumida a natureza, não a falta, e no Senhor Jesus Cristo, gerado do seio de uma virgem. O maravilhoso nascimento não faz que sua natureza seja diferente da nossa, porque aquele que é verdadeiramente Deus é o mesmo homem verdadeiro. Olha a explicação. Quem que Maria gerou? Ela forneceu o quê? A matéria da carne para Jesus. Novamente, está ali atestando a teoria de Nestório. Está certíssimo. Concílio de Calcedônia, em 451. Eles voltam novamente, eu não vou ler tudo, mas olha onde aqui eu grifei aqui, irmãos. Olha, gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Então veja bem, quando o concílio ele coloca o título Mãe de Deus, ele está simplesmente falando, olha, Maria não deu à luz a um homem e depois o verbo de Deus veio e encarnou naquele corpo. Não foi isso. Quando Maria deu à luz, ela deu à luz ao Filho de Deus, ao próprio Deus. Nesse sentido que Maria é mãe de Deus.
Agora, essa expressão ela começou a ser desvirtuada cada vez mais depois do concílio, por causa das influências da devoção popular, já daquela época, de muitos grupos heréticos. E aí Maria começou a ganhar uma proporção que não tinha séculos antes. Ela não tinha. A partir de Éfeso, aí o negócio começou a degenerar. Aí começou a criar realmente uma mariologia que não existia dentro da doutrina cristã antes de 431, irmãos. Ao invés da expressão mãe de Deus exaltar Jesus como Deus e homem, agora a expressão mãe de Deus está exaltando Maria. Porque ela não é só mais a mãe de Deus. Ela é a mãe de Deus, que tem domínio até mesmo sobre o Filho e sobre toda a humanidade. Nós vamos ver essa apostasia durante os séculos. Muito bem. Olha, essa expressão usada hoje pela Igreja Católica, ela é um pouco complicada, porque ela está exaltando Maria. Quando um católico fala que Maria é a mãe de Deus, ele nem está pensando na questão da cristologia. Ele não está pensando em Jesus. Ele não está pensando sobre as duas naturezas. Ele está exaltando Maria. Então eles falam, olha, mas Jesus não é Deus? Se você falar que Jesus não é Deus, você é um herege. E se você falar que Maria não é a mãe de Deus, então você está confessando que Jesus não é Deus. É assim que os católicos falam para nós. Só que essa expressão em relação a Maria ela é um pouco complicada. Apesar dela ser logicamente correta, ela não é biblicamente correta. Porque, veja bem, é um absurdo algumas coisas. Se você chamar Maria realmente de mãe de Deus, você pode chamar José de padrasto de Deus, de Isabel de tia de Deus, de Eli de vô de Deus, né? E por aí vai. Qual é o problema? Não é lógico também? Estamos dentro da lógica. Só que nem sempre a lógica ela é biblicamente correta. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então hoje, quando um católico usa a expressão mãe de Deus, não tem nada a ver com aquilo que foi definido no Concílio de Éfeso. Já é um desvirtuamento dessa expressão. E a palavra Theotokos, no original, Theotokos não é mãe de Deus, é portadora de Deus. Esse é o significado correto de Theotokos. Tá? Falta fundamentação bíblica, que é o principal para essa doutrina. Olha aí. Em nenhum lugar do Novo Testamento, Maria, apesar de ter dado à luz a Jesus Cristo, que é Deus, em nenhum momento a Bíblia chama ela de mãe de Deus. Você vai encontrar a expressão mãe de Jesus. Você vai encontrar a expressão mãe de meu Senhor. Sua mãe. Jesus nem chamava Maria de mãe. Chamava Maria de mulher. Você vai encontrar vários versículos onde simplesmente ela é chamada de mulher por Jesus Cristo. Então, essa exaltação que o catolicismo faz de Maria como mãe de Deus, além de ser um desvirtuamento do que foi proposto em Éfeso, no Concílio de Éfeso, ela não é bíblica. E ela é um perigo. Por quê? Porque ela está exaltando mais Maria do que o próprio Filho de Deus. De mãe de Deus, irmãos, Maria conseguiu chegar dentro do catolicismo a ser a rainha dos céus. Tá? Com o passar dos anos, após o Concílio de Éfeso, o catolicismo romano foi dando cada vez mais importância a Maria. E ela foi adquirindo vários títulos. O interessante é que quando a gente começa a estudar o catolicismo, e principalmente a mariologia, a gente percebe o que o catolicismo está fazendo até hoje e continuará fazendo. Está pegando títulos, atributos e ofícios de Cristo e transferindo para Maria. Tudo que a Bíblia está dotando Jesus, o catolicismo está transferindo para Maria. Não tem como os católicos fugirem da lógica de estarem transformando Maria em quase uma deusa. Praticamente Maria é uma deusa dentro do catolicismo hoje. Vamos ver. Olha os títulos. Mãe da igreja, mãe de toda a humanidade, rainha dos céus, âncora da salvação, corredentora, medianeira, advogada dos pecadores. Que é isso, meus irmãos? Quem que é o advogado nosso, segundo 1 João capítulo 2? Jesus. Quem que é o nosso único mediador entre Deus e os homens? Quem que é o Rei dos Reis? Muito bem, meus queridos. O que a Igreja Católica faz? Transferência.
transferência indevida de títulos, atributos, ofícios e funções que a Bíblia dota Jesus Cristo e ele transfere tudo para Maria, irmãos. Então, veja bem, com o passar dos séculos, a partir do Concílio de Éfeso, a mariologia foi se enriquecendo cada vez mais e Maria foi se avolumando ao ponto de hoje ela ser adorada como uma deusa dentro do catolicismo. Ela tem status de deusa. Muito bem. Segundo dogmas, irmãos, é ei partenos, a sempre Virgem Maria, tá? Todos aqui, é claro, vão concordar, qualquer evangélico vai concordar que Maria era uma virgem. E podemos chamá-la de Virgem Maria, sim. Por quê? Porque a profecia fala sobre isso. Eis que uma virgem dará à luz. Veja, Maria ela foi virgem. E ela precisava ser virgem para cumprir a profecia. Agora, o que o catolicismo faz? Ele avoluma tudo que diz respeito a Maria, ele supervaloriza, ele maximiza tudo. Para o catolicismo, Maria não foi apenas a virgem que deu à luz ao Filho de Deus para cumprir a profecia. Ela foi virgem antes, durante o parto, preste atenção que absurdo, durante o parto e após o parto, ela continuou sendo virgem. Essa é o dogma da Ei Partenos, ou seja, a sempre virgem. Isso foi decretado em 649, tá? Foi decretado como um dogma por Martinho I no Concílio de Latrão. Foi um dos concílios que atestaram esse dogma. O que ele diz? Se alguém não confessa de acordo com os santos padres, propriamente, segundo a verdade, como mãe de Deus, a Santa Sempre Virgem e Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril, gerado incorruptivelmente o mesmo verbo de Deus, especial e verdadeiramente, permanecendo indestruída, ainda depois do parto, sua virgindade. Agora você pergunta, como que Maria deu à luz a Jesus e ela continuou biologicamente virgem? Não tem como. Não tem como. Agora, por que o católico, por que a teologia mariana, ela vai falar que Maria foi virgem durante o parto? Como que eles vão explicar isso? Eles não explicam. Eles inventam coisas absurdas. E de onde que eles estão tirando isso? Dos livros apócrifos, novamente. Os livros apócrifos mostram que Maria, ela deu à luz, tem uma passagem de um livro apócrifo, eu não me recordo agora qual é, se é o proto-evangelho, em que Maria está ali, de repente, pum, Jesus surge na frente dela, e ela fica surpresa. Ela deixa de ser grávida, Jesus nasce, como se fosse aquele gênio da lâmpada mágica, pum, e ela continua virgem. É assim que eles explicam. São coisas absurdas. Quando chega na Idade Média, tem um teólogo medieval, Scotus, é um filósofo, e ele começa a lidar com essas questões. Como que Maria foi preservada do pecado? Como que Maria continuou sendo sempre virgem? Aí eles vão dar explicações filosóficas cada vez mais absurdas para Maria. Né? Então, veja bem, a doutrina da virgindade de Maria, ela é bíblica até o parto. A Bíblia ela fala da Virgem Maria até o parto. Depois do parto, ela não continuou virgem. Nem biologicamente e nem, vamos dizer assim, dentro do âmbito do casamento de um homem e de uma mulher. Tá? Ela teve relações com José. Como qualquer mulher naquela época, tinha dentro de um casamento saudável, abençoado por Deus. Vamos ver um pouquinho aqui sobre essa questão. A Bíblia, ela vai contra esses dogmas católicos. E aqui eu separei como que a gramática portuguesa mesmo, né? Ela vai contra o dogma mariano. Primeiro, irmãos. Vamos lá, abracadabra, volta aqui. A primeira evidência, a palavra ajuntar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. Olha o que está escrito. Leia rapidamente, irmãos, eu preciso de tempo. Quem achou pode ler.
ou ajuntassem. Está certa a sua tradução, coabitassem ou se ajuntassem. Pode continuar, irmão. Antes de se ajuntarem ou coabitarem. Essa expressão, esse verbo, ajuntar ou coabitar, é o mesmo verbo que Paulo vai usar para os casais, lá em 1 Coríntios, quando ele vai ensinar os casais como que eles devem se portar no casamento. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Irmãos, ajude a gente aí, quem puder. Ó, prestou atenção na palavra juntar? Também pode ser traduzida por coabitar. Então, Paulo está ensinando o casal, ele deve se dedicar um tempo em oração. Então, ele deve se dedicar aquele tempo em oração, se consagrar. Só que ele não deve ficar naquilo. Ele tem que voltar ao seu relacionamento marital. De uma vida normal de homem e mulher, de ter relacionamento. Ele usa a palavra ajuntar ou coabitar. A mesma palavra que foi usada aqui no relacionamento com Maria e José. Ele não se juntou com Maria, ou ela não se ajuntou com José, ou não coabitou com José, de uma maneira marital, até o nascimento do Filho de Deus. Um outro verbo. Vamos lá. O verbo conhecer. Ali diz que ele não conheceu Maria até que, novamente o verbo conhecer, dentro de um contexto de um homem e de uma mulher, está falando de relacionamentos sexuais. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala que Adão conheceu Eva e ela gerou, deu à luz a uma criança. Todas as vezes que a palavra conhecer, ela está dentro de um contexto onde existe um homem e uma mulher, está falando de relacionamento sexual. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Que José não conheceu Maria até, ou seja, ele não teve relacionamento com ela maritalmente. Terceira evidência, irmão. A expressão até que. Ele não se juntou com ela até que deu à luz. Essa expressão aqui, perdão, irmãos. Essa expressão aqui, até que, todas as vezes que ela é usada, ela fala sobre uma mudança de ocasião. Por exemplo, quando vai falar da fuga do Egito, o anjo fala para José ficar com a sua esposa no Egito até a morte de Herodes. Aí depois eles poderiam voltar para a Palestina. Ou seja, havia uma mudança de atmosfera, uma mudança de contexto, uma mudança de situação. Então, quando fala que Maria, que José, não a conheceu até que ela deu à luz, significa que, depois que ela deu à luz, ele se juntou com ela e conheceu ela como uma mulher, como de fato mandava os casamentos ali judaicos do primeiro século. Irmão, um casamento era invalidado através de divórcio se um homem não tivesse relações com a sua esposa. No primeiro século era assim. Eles poderiam dar carta de divórcio, se não tivesse. Agora, veja bem, eles nunca pediram carta de divórcio. Nunca. Nenhuma tradição judaica fala sobre Maria ou José fazendo votos de castidade. E nenhuma. Agora, a Igreja Católica ele tenta forçar, através dos livros apócrifos, porque nos livros apócrifos, gnósticos, tem uma história, uma lenda, em que Maria faz um voto de castidade desde pequenininha, desde criança. Como se Maria soubesse, uma criancinha de 5 anos, soubesse o que era uma virgindade, o que era conhecer um homem adulto, ter relações com um homem adulto. Olha que absurdo isso. Aí essa lenda fala que os seus pais levaram ela até o templo e ela ficou por longos anos dentro do templo, sendo criada no templo, para pagar esse voto de virgindade. Sendo que mulher, não existe nenhuma parte da história judaica em que mulheres eram criadas dentro do templo. Mas de onde que a Igreja Católica tira isso? E acredita nisso? Dos livros apócrifos, irmãos. De heresias. A quarta evidência, a palavra primogênito. Lucas vai falar que ela deu
vida, ela deu à luz ao seu filho primogênito. Primogênito está falando do primeiro filho, prototocos, ou seja, primeiro de uma série. Se ele quisesse falar que Jesus era o filho único de Maria, teria usado a expressão unigênito, filho de Deus, como é usado, por exemplo, constantemente quando os escritores falam do relacionamento entre Jesus e o Pai. Ele é o unigênito do Pai. Só existe um versículo em Hebreus em que Jesus é chamado de primogênito de Deus. Mas aí está falando no sentido criacional, Jesus como a representante da raça humana, daquele que salvou toda a raça humana. E aí, irmãos, qual que é o testemunho a respeito disso? Jesus teve irmãos? Maria teve mais filhos? Olha, vamos ver o que a Bíblia diz, não é? O testemunho unânime do Novo Testamento é que Maria teve outros filhos. Unânime. Nós temos em todos os evangelhos falando sobre os irmãos de Jesus. Olha aqui Mateus. Não é este o filho do carpinteiro? Quem é o carpinteiro? José. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas? 4. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Pelo menos 2. Olha aí. José, Maria, 4 homens, chamados de irmãos do Senhor, e pelo menos 2 mulheres, que dá para entender aqui deste versículo. Disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, para falarem contigo. Marcos, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, Simeão? Marcos também vai falar sobre os irmãos de Jesus. Lucas, e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. João, depois disso, desceu Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos. Novamente, em outra parte, João vai atestar os irmãos de Jesus. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras. Vamos lá, agora Atos dos Apóstolos. Olha Atos. E esses perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Com os irmãos dele. Epístolas Paulinas, Gálatas. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão de quem? Do Senhor. 1 Coríntios, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Todos são unânimes em dizer que Jesus teve irmãos. E o que se subentende é que esses irmãos foram filhos de Maria e José. Fora da Bíblia, nós temos outros testemunhos. Por exemplo, o historiador Flávio Joséfo. Em uma dos seus escritos, chamado Antiguidade Judaica, olha o que ele fala. Olha. Ananias, pensando ter uma oportunidade favorável, pois que Festo tinha morrido e Albino estava a caminho, convocou o Sinédrio e colocou diante dele o irmão de Jesus, o assim chamado Cristo, de nome Tiago. Esse cara não era cristão, ele era contemporâneo dos apóstolos, um historiador judeu. E nos seus manuscritos, ele fala sobre Tiago e fala que ele era irmão de Jesus. Agora um historiador cristão, Eusébio de Cesareia. No livro História Eclesiástica, olha o que ele diz. Paulo diz que depois de sua ressurreição dentre os mortos, apareceu primeiro a Cefas. Depois diz que apareceu a Tiago. Pois bem, este era também um dos mencionados irmãos do Salvador. Agora, é claro que o catolicismo não ia ficar e aceitar tudo isso de mão beijada. Eles vão inventar algumas objeções para tentar responder ao testemunho claro do Novo Testamento a respeito dos irmãos de Jesus, filhos de Maria. Um dos argumentos é dizer o seguinte, olha, na verdade, esses filhos que vocês falam que é de Maria, a Bíblia nunca chama eles de filhos de Maria, chama de irmão de Jesus, ou irmão do Senhor. Mas não existe uma expressão na Bíblia falando filhos de Maria. Isso prova que Jesus
Era o único filho de Maria. Maria só teve um filho, que é Jesus. Esses supostos irmãos é uma outra coisa. Porque se fosse assim, a Bíblia deixava bem claro, esses são os filhos de Maria. Olha, mas é uma questão de lógica. Por exemplo, os anjos são chamados de filhos de Deus na Bíblia. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia Deus sendo chamado de pai dos anjos. Existe essa expressão? Mas quem que criou os anjos? Não foi Deus? E de fato ele não é o pai dos anjos? Ora, a mesma expressão aqui que os católicos usam. Maria nunca é chamada de mãe de Deus, mas Deus, o filho, nasceu de uma mãe. Pronto, é uma questão de lógica. Assim também, não precisa vir escrito ali, filhos de Maria, literalmente. Porque a Bíblia fala que eles são irmãos de Jesus e andam sempre com Maria, sua mãe. Agora, para resolver esse impasse, existe uma profecia messiânica que fala sobre isso. Exatamente sobre os filhos de Maria, olha. Onde está essa profecia? Lá em Salmo 69:8, é um salmo messiânico. Olha o que o salmo fala. Tornei-me como estranho para os meus irmãos. O Messias está falando. E um desconhecido para os filhos de minha mãe. Onde se cumpriu isso? Aqui, olha. João 7,5. Pois nem seus irmãos criam nele. Aqui os irmãos são chamados de filhos de Maria. Outra objeção. Os irmãos de Jesus, na verdade, são seus irmãos na fé, são os discípulos. Tá? Essa é uma objeção levantada pelo catolicismo, muito fraquinha, né? Por quê? Porque a Bíblia faz separação entre discípulos e irmãos do Senhor. Preste atenção nesses versículos, olha. Disse-lhe então, seus irmãos, retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos, os irmãos de Jesus, fala para Jesus, para ele se mostrar para os teus discípulos. Isto já prova que os discípulos de Jesus e os irmãos de Jesus não fazem parte do mesmo grupo. São grupos totalmente distintos, diferentes. Então, os irmãos de Jesus não podem ser os seus discípulos. Por quê? Porque nem os seus irmãos criam nele. Como que os discípulos não vão crer em Jesus? Qual o discípulo que não vai crer no mestre? É um absurdo, não é? Outra objeção. Os irmãos de Jesus eram, na verdade, meio-irmãos carnais de um casamento anterior de José. Essa é uma versão grega, tá? A igreja ortodoxa que inventou isso aí. Através do livro apócrifo, Proto-Evangelho de Tiago. Lá no Proto-Evangelho, fala que José, num casamento anterior ao de Maria, ele teve filhos com outra mulher. Ficou viúvo e casou com Maria. Esses irmãos de Jesus que aparecem com Maria, na verdade, são filhos de José. E não filhos de Maria. Agora, preste atenção. Vamos usar um pouquinho a cuca aqui, o raciocínio. Muito bem. Então, quando José casou com Maria, José já tinha esses filhos. Portanto, esses filhos já existiam antes de Jesus nascer. Portanto, esses filhos eram mais velhos, correto? Agora, olha que interessante. Se esses irmãos eram no casamento anterior de José, por que então eles aparecem somente depois que Jesus nasce? Você não vai encontrar esses filhos antes do nascimento de Cristo. Por exemplo, por que quando José fugiu para o Egito, nós não vemos esses irmãos junto do pai dele? Cadê? A infância. Os evangelhos não falam desses irmãos de Jesus. Mas depois que Jesus pega uma certa idade, aí os irmãos aparecem. Por quê? Porque é uma lógica, é uma questão lógica. Maria teve um relacionamento normal com José, gerou outros filhos, e esses são os meios irmãos de Jesus. Filhos de Maria. Essa é a objeção mais usada pelos católicos, tá? É a objeção idiomática. O que eles vão falar? Eles vão falar o seguinte, olha, irmãos na língua hebraica pode significar também parentes. Parentes próximos ou primos. Como neste caso, Abraão, tio de Ló, ele chama Ló de o seu irmão, apesar de ser o tio de Ló. Isso realmente está certo, está aqui nesses versículos, tá? Aqui fala que o irmão de Abraão gerou Ló, portanto, Abraão é tio de Ló. Só que aqui, em Gênesis 3:8, Abraão chama Ló de seu irmão.
Então o que o católico vai falar? Vai falar assim, ó, tá vendo? Como Jesus falava aramaico, quando os apóstolos escreveram isso, eles tinham ideias do hebraico, do aramaico. E no aramaico não existe essa palavra separada. Irmãos, ela tem um campo semântico muito grande, muito amplo. Irmão pode ser tio, pode ser primo, pode ser qualquer coisa. Então, quando fala sobre os irmãos de Jesus, na verdade está falando dos primos dele, ou parentes dele. Tá? Por quê? Porque está refletindo a cultura judaica, o que a língua judaica já ensinava há muito tempo. Aí eles vão citar vários versículos do Antigo Testamento que falam isso. Realmente, isso é verdade. Está certinho. Porém, o Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. No hebraico, não existe essa separação. Não existe a palavra para primo, para parente. Não existe isso. Tá? A palavra irmão, no hebraico, pode ser usada para parente, para primo, para tio, para amigos. Pode ser usada. É uma gama enorme. Porque a língua hebraica é uma língua pobre. Tá? Nesse sentido gramatical. Agora, quando você vai para o grego, que foi escrito no Novo Testamento, nós não temos esse problema. Porque no grego você tem palavra própria para primo, parente e irmãos. Por exemplo, olha aqui, Gálatas 1,19. Fala sobre os irmãos do Senhor. Romanos 16,11. Paulo vai usar a palavra sanguenes, que significa parente. Ele usou a palavra aqui, adelphos, que significa irmão. E aqui em Colossenses 4,10, ele vai usar a palavra anepsios, que significa primo. Portanto, no Novo Testamento, eles não têm essa preocupação e essa dificuldade. Eles poderiam muito bem ter chamado os irmãos de Jesus de primo, porque existe essa palavra, primo, anepsios. Eles poderiam ter chamado os irmãos de Jesus de sunguenes, porque existe essa palavra. Agora, eles não chamaram disso, eles usaram essa palavra, adelphos, é a palavra usada para irmão consanguíneo. Tá? Então não tem por onde escapar. Não me venha com churumelas, não. Tá? O que a Bíblia fala é que Maria teve outros filhos. Todas essas evidências, elas são cumulativas. Olha, a Bíblia fala que ele não se juntou com ela, a palavra juntar tem conotação sexual, fala que eles não se coabitaram, até que Jesus deu à luz. Ou seja, isso subentende que realmente José teve um relacionamento marital com Maria normal. E a prova disso é quando depois aparecem os irmãos de Jesus com Maria. Agora, se aqueles aqueles ditos irmãos de Jesus não são irmãos de Jesus, quem eles são? Primo? Ah, legal. Por que esses primos não andam com a sua própria mãe e andam sempre com a sua tia? Quem que é tia aqui? Tem alguma tia aqui? Tia? Você gostaria que os seus sobrinhos ficassem sempre andando com você? Aonde você fosse, está lá o seu sobrinho junto com você. Vai no mercado, ó o sobrinho junto. Vai na festa, ó o sobrinho. Ah, mas pera um pouquinho. Ou sua mãe morreu, ou tem alguma coisa errada. Quem são esses homens que andam com Maria, uma mulher dentro de uma cultura judaica, sem causar perturbação naquela sociedade? Aonde Maria está, esses homens estão juntos. Irmãos, são questões complicadas. Os católicos precisam realmente responder isso com honestidade, mas eles não fazem. Eles preferem fugir para os apócrifos. Mas vamos, eu não quero ser acusado aqui pelo pastor João Flávio de estar roubando o tempo dele. Então vamos lá. Já estou roubando. Ó, tem o terceiro dogma, que é o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi sem pecado. Eu vou ser rápido aqui então, tá? Vou correr aqui. Irmãos, é um dogma que assim, não tem sentido diante da abundância de textos bíblicos que fala que todos pecaram. Paulo deixa bem claro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo escreveu isso aqui muito tempo depois da ressurreição. Paulo escreveu isso aqui depois de todos aqueles episódios com Maria. Se realmente Maria não tivesse pecado, Paulo poderia ter escrito aqui, todos pecaram, exceto Maria. E todos estão carentes da glória de Deus. Pronto. Seria simples. Aqui, no seu cântico, Maria fala sobre um Salvador. Minha alma, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de um Salvador? Quem está perdido.
E por que está perdido? Porque está em pecado. Como que Maria vai ser imaculada, irmão? Não tem como. Hebreus fala que somente Cristo é imaculado. O escritor aos Hebreus poderia ter falado, Cristo e Maria, os dois seres humanos que nasceram sem pecado. Ele não fala isso, ele fala que somente Cristo é sem pecado. O resto, inclusive Maria, carece da glória de Deus e de um Salvador, como de fato aconteceu. Falta apoio lógico, porque veja bem, se Maria foi preservada do pecado na sua concepção ali, no ventre da sua mãe, e se Maria foi gerada pelo seu pai e pela sua mãe, então o seu pai e a sua mãe tinham que ser sem pecado, para poder gerar Maria sem pecado. Não tem como, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Para o pai de Maria e para a mãe de Maria gerar Maria sem pecado, os avós dela, deveria ser sem pecado também. E assim, sucessivamente, até Adão e Eva. Tá? Não tem lógica isso. Essa doutrina ela desumaniza Maria, irmãos, transformando ela em quase uma deusa. E aí nós temos o último dogma, né? Que é a Assunção de Maria. Esse é o pior de todos, tá? Porque não tem base. Vamos passar isso aqui. Isso aí não tem base em lugar nenhum. Por exemplo, quando Paulo vai falar sobre a ressurreição dos santos, ele não fala que Maria ressuscitou com corpo e alma ao terceiro dia como Cristo. Há um silêncio total sobre isso. Por exemplo, o próprio João, que foi tutor de Maria, quando ele tem a visão de Apocalipse, ele não vê Maria assunta ao céu à destra de Jesus, como ensina o catolicismo. João também, ao escrever o seu evangelho e epístola, não fala nada sobre esse dogma. Ora, ele que conviveu com Maria, que escreveu nos seus últimos anos de vida Apocalipse e as cartas, seria o primeiro a falar sobre esses dogmas. Mas ele se silencia. O que significa que esse dogma é apócrifo. Eles vão encontrar no livro apócrifo e não na Bíblia Sagrada. A verdadeira honra, irmãos, dada a Maria, na verdade vem dos evangélicos e não dos católicos. Os católicos, se Maria viesse hoje aqui na terra, ela ia amaldiçoar a Igreja Católica. Por quê? Porque ela nunca pediu para ser adorada, nunca pediu para alguém rogar para ela. Ela não é intercessora, ela não roga pelos pecadores. Coitada, ela está esperando a ressurreição como todo mundo, como todos os santos. Agora, como que Maria pode ser honrada? Quando nós imitamos a fé de Maria, imitamos a sua obediência, imitamos a sua coragem, aí Maria é honrada por nós. Agora, você rezar Maria, construir imagens de Maria, construir igrejas para Maria, transformar ela em intercessora dos pecadores, em âncora da salvação, em corredentora, em rainha dos céus. Irmãos, isso é uma desonra total à pessoa da mãe do Salvador. Então nós temos um catolicismo que se degenerou até a última letra da teologia, tá? Até a última. Totalmente degenerado. Não, por isso que nós devemos ter misericórdia dos católicos e ensinar para eles sobre a verdadeira Maria, a mãe de Jesus, que foi discípula dele e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E nós estamos obedecendo esse mandamento de Maria, de fato. Amém, irmãos?